Pergunta. E aí? Aí começou um grande processo de negociações entre pai e filho via Orkut. Via cartas. Cartas, porque os dois não viajavam. Emissários para lá com cartas, emissários de lá para cá com cartas. E a Inglaterra levando. A Inglaterra estava intermediando. Interessado no comércio do Brasil e Inglaterra, obviamente. Mas também sem querer perder Portugal como parceiro. Até que num belo dia, Dom Pedro simbolicamente foi às margens do Ipiranga, um riacho, meio do mato, tá? Inclusive ele batizou o mato várias vezes antes de chegar no riacho. Ele estava uma caganeira profunda. Aí naquele gesto simbólico, ele levantou a espada para cima e deu o grito: independência ou morte? Óbvio que o pai dele escutou o grito. Óbvio. Porque o grito não foi transmitido via satélite pela Globo, obviamente. Não foi. Mais do que isso, óbvio que se fosse optado pela morte, não tinha ninguém para matar o Dom Pedro. Não ninguém. Através de cartas, dias depois chegaram cartas em Portugal. Ó, seu filho está berrando aqui no Brasil. Ele é morte. E aí continuou as negociações. Pai e filho negociando. E as negociações vão até 1825. E olha que o grito é 22. Até 1825 eles vão negociando. Pai e filho. O Brasil se considerando livre. E Portugal não. Considerando o Brasil livre. E a Inglaterra querendo o Brasil livre intermediando. Até que em 1825 o Dom João aceita assinar a independência do Brasil, reconhecer oficialmente a nossa liberdade. Só que o Dom João aceita reconhecer depois de muita negociação, mas ele resolve ser indenizado. O que é isso? Meu filho, eu vou reconhecer a independência do Brasil, mundialmente, mas eu quero ser indenizado por todas as terras perdidas aí no país. A indenização é de 2,5 milhões de libras esterlinas. Me paga. Aí o Dom Pedro: papai, tem dinheiro não. A Inglaterra, eu empresto. E a Inglaterra emprestou dinheiro. Na realidade, a Inglaterra pegou a dívida externa de Portugal com os ingleses, passou a dívida de Portugal para o Brasil. E Portugal assinou a independência do Brasil. Pergunta: então o Brasil já nasceu rico com dívida externa? Sim. O Brasil já nasceu independente devendo. Tá? E uma cifra altíssima. E mais do que isso, para a Inglaterra era fantástico. Por quê? Teria o comércio livre com o Brasil, por ter ajudado o Dom Pedro a renovar o tratado de 1810, e renovou. Continuaria com o comércio com Portugal. A dívida seria paga, que agora seria passada para o Brasil. E o Brasil tinha muito mais condição de pagar a dívida que Portugal, porque o Brasil é um país promissor. Aliás, estamos na promessa até hoje. Mas o Brasil, na visão dos ingleses, era um país promissor, com condições melhores de pagar a dívida do que Portugal. E realmente era. A Inglaterra foi fantástico. E aí o Brasil ficou independente, politicamente falando, não economicamente falando, obviamente. Quem foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil? Inglaterra? Não. Estados Unidos. Porque a Inglaterra só poderia reconhecer depois que Portugal reconhecesse. Entenderam? Já os Estados Unidos não tinham nenhum compromisso com o Congresso de Viena. Os Estados Unidos já estavam com a famosa doutrina Monroe: a América para os americanos. Então eles reconheceram oficialmente, primeiramente, a independência do Brasil. E o Brasil foi o único país da América que ficou independente e manteve monarquia. Que os outros países da América ficaram independentes e proclamaram república. Mas por que o Brasil manteve a monarquia? Porque a independência foi negociada entre a família de Bragança. E aí nós tivemos a monarquia por mais 67 anos. Tá? Mais independência de Portugal. Rodrigo, o resto da América virou república? Sim. Já ouvi falar que o México e o Haiti
Tiveram monarquias após a independência? É verdade? Sim. Só que as monarquias do México e do Haiti foram passageiras, questão de meses, e logo depois veio a República. A monarquia do Brasil não foi passageira, ela foi o quê? Duradoura. Durou 67 anos. Essa é a diferença. Então a independência nossa foi atípica, singular, ímpar, diferente, a mais negociada da América, e por isso mantemos monarquia. Pergunta: não teve um tirinho, não? Um sanguinho, um defunto? Teve, mas nós não tivemos uma grande guerra, não. Tivemos alguns conflitos isolados no Brasil após a independência. Maranhão, Pará, Bahia, Cisplatina, que é o atual Uruguai e que pertenceu ao Brasil na época da independência. Nessas regiões, algumas pessoas que habitavam as regiões não queriam o Brasil livre, geralmente portugueses que moravam. E aí o Dom Pedro teve que calar a boca desse cara. Mas mesmo assim o Brasil contratou mercenários ingleses para lutar em nome da gente, junto com alguns brasileiros, obviamente. Mas não foi uma guerra envolvendo o Brasil todo. Isso não teve, tá? Por isso que a nossa independência foi mais negociada do que conquistada, com grandes guerras. Legal? Vou apagar aqui então, a gente começa em breve.